Vinté pergunta quando ela capturou o Raon, e Ivone explica que plantou as sementes no dia que usou ele como isca para atrair o Vinté para a Ilha Soleil. Se a Penélope não tivesse interferido, Vinté teria se tornado um deles. Mas agora, ela não tem escolha a não ser usar a mesma carta de novo. Vinté grita para o Raon acordar, mas Ivone diz que seria do interesse dele parar, caso ele queira proteger o esconderijo onde são as crianças e a empregada Emily. Todos estarão em segurança se ele entregar o fragmento. Ela é uma vilã, mas não é tão má. Vinté se morde de raiva, mas acaba baixando a cabeça. Ele pede para prometer que entregará o Raon se ele der o fragmento. Ivone pergunta se ele vai negociar na situação atual. Ele é um verdadeiro homem de negócios. Tudo bem, ela aceita. Vinté então invoca as rosas roxas. Com um sorriso nos lábios, Ivone pega o fragmento. Ele está dando rosas roxas a ela? Que cruel! Sério, esses homens humanos. Ela então puxa o cajado da mão dele e libera o Raon. Ela diz para o Raon encontrar no esconderijo, que em breve ela vai. Assim Raon é teleportado dali, enquanto Vinté está preso pela cobra espectral. Ivone diz que deixou Raon ir, como dito, mas não vai dizer que ele acreditou que ela iria desfazer a lavagem cerebral também. Os acordos dele precisam ser meticulosos. Mas ela achou a reação dele sem graça. Ela pensou que ele faria uma confusão por ter sido enganado, mas ele parece completamente resignado. De qualquer forma, ela agradece pelo fragmento. Mas então Vinté diz que estava esperando para que eles dois ficassem sozinhos. O cajado do Vinté começa a brilhar e um círculo aparece aos pés da Ivone. Ela pergunta o que ele está fazendo. E ele diz que procurou por uma maneira de manifestar o espírito da verdade e continuou sua investigação em um pedaço específico de magia proibida. Ela não pode recuar para lugar nenhum, mesmo que ele falhe em derrotá-la. Ivone pede para ele não dizer que... Mas Vinté interrompe, dizendo não ligar para o que acontecer com o corpo dele. Mas ela não pode deixar aquele lugar. Ela não pode ir para o esconderijo ou para onde a Penélope está. Ela não terá futuro. Mas então o círculo começa a se quebrar, para a surpresa do Vinté. Ele não entende porque a magia não está ativando. Isso é impossível. Ivone começa a rir, enquanto diz entender. Então foi isso que aconteceu. O fato dela ter retornado e tudo ter sido em vão é porque o Vinté apunhalou ela. Ela manda um ataque que rasga a máscara dele. Ela finalmente entendeu. Magos são espécie nojenta. Ele jurou seu amor a ela e ainda assim a traiu. E vai fazer a mesma coisa quando não se lembra de nada. Ela pisa em cima dele e diz que já que chegou a isso, é para ele ter certeza de ver tudo. O mundo que ele está tão desesperadamente tentando salvar será destruído de novo. Ele vai ver ela matar a amada Penélope dele. Por que ele não implora? Ele deveria dizer que sente muito e jurar seu amor a ela novamente. Então ela pessoalmente irá garantir que o povo dele não seja infeliz. Mas Vinté diz que mesmo que ela faça lavagem cerebral nele centenas de vezes, ninguém naquele mundo verdadeiramente amará ela. Ele então diz algo na língua antiga, e as flores começam a pegar fogo, empurrando ela para longe, com a forte explosão. Vinté falhou em derrotar uma Leliana, e se pergunta se é ali onde ele morre. Mesmo que ele não tenha conseguido matar ela com essa bomba, ele colocou toda sua mana restante nisso. Então ela deve ter sofrido algum ferimento, certo? Ele espera ter conseguido algum tempo para Penélope. Só tem um motivo para a magia proibida não ter ativado. É porque ele já ativou usando sua alma. Mas quando e onde? Ele pede para pelo menos mostrar o passado a ele. As coisas que ele não consegue lembrar.
para que ele possa carregar seus pecados apropriadamente antes de ser engolido pelas chamas. Mas alguém diz que ele é um tolo. Ele acha que pode encontrar salvação com isso? Em algum lugar, alguém está tentando se levantar. E esse alguém é a Yvonne, toda ferida, praguejando o Venter. O corpo dela está em uma situação tão ruim que ela foi obrigada a usar a força vital que juntou comendo os 2 escravos. Já que chegou a isso, ela também vai comê-lo para recuperar o seu corpo. Mas então ela nota uma figura familiar ali perto. Um mago ligado ao ducado, que está morrendo de medo. Ele pergunta o que diabos é ela. Yvonne diz que está se perguntando por que aquele velho astuto deixou ela partir com tanta facilidade. Então ele colocou alguém para segui-la. Isso é repugnante. Mas ela deixará passar, já que está com pressa. Ela manda ele ir até ali e agarra o queixo dele. Desesperado, ele chama por Deus. Mas ela acha isso um absurdo, vindo de um humano cuja nação foi fundada por um dragão. Ela é o Deus dele. Tudo que é ouvido depois é o grito do homem. Quando Yvonne volta para o ducado, já está recuperada. No portão, seu pai e seus irmãos estão esperando por ela e ela pergunta por quê. Seu pai diz que ela está atrasada e depois levanta a mão. No instante seguinte, ela está cercada por guardas. Confusa, Yvonne pergunta o que eles estão fazendo e por que os cavaleiros estão cercando ela. O Duque diz que vai fazer algumas perguntas, então ela deve responder com clareza. Derek, também sem entender nada, pergunta para o pai o que ele está fazendo, já que ele achou que o pai tinha chamado os cavaleiros por estar preocupado com a Yvonne. Mas sem se importar com o filho, o Duque pergunta onde ela estava. Yvonne diz que depois de sair, ela deu uma volta pela floresta e acabou adormecendo. Ela já estava a caminho de volta. Mas isso é uma mentira, pois a carruagem estava vazia quando ela retornou. Por mais que ele pensasse, na cerimônia de maioridade, nada parecia fazer sentido. Por isso, ele aproveitou a ausência dela para interrogar a empregada-chefe. Assim, ele descobriu que todas as declarações da falecida criada Beck eram mentiras. Foi a Yvonne quem disse para ela procurar pelo veneno e pelo antídoto e que a taça de ouro havia sido preparada com antecedência, já que a Yvonne participaria da cerimônia de maioridade. Então, o que aconteceu? Reynolds pergunta se então aquela plebeia realmente estava atrás da Penélope. E ela ainda tinha um antídoto. A cabeça dele está doendo devido à ressaca. Derek pergunta se o pai está dizendo que a Yvonne planejou tudo e trocou os copos. Se sim, isso é ridículo. Reynolds, incrédulo, pergunta se aquilo foi tudo falso. Mas Derek manda ele não tirar conclusões precipitadas. Os meninos pedem para ela dizer alguma coisa. Tudo que o pai disse é verdade? Yvonne implora para eles acreditarem nela. Fennel aparece trazendo uma mensagem. Os sinais vitais do mago enviado atrás da Yvonne sumiram. O último relatório dele foi ter visto um monstro dentro de uma construção e aquele roupão era dele. O Duque diz que essa será a sua última pergunta, enquanto Yvonne chora copiosamente. Ele então pergunta por que ela não tem reflexo. Derek pergunta do que ele está falando, e Reynolds questiona se ele acha que ela é um fantasma. Mas o Duque apenas grita para Yvonne responder. Ele espera que ela diga que ele está errado e mostra o reflexo dela na água. Mas Yvonne deixa sua máscara cair e começa a rir. O Duque deveria ter fingido não saber de nada. Assim, a vidinha miserável dele teria durado um pouco mais. Reynolds pergunta se ela ficou maluca. Como ela ousa falar assim? Mas Yvonne estica a mão e fala algo na língua antiga. O chão então começa a tremer e os soldados ficam em guarda. Um louvador gigante de sombra sai do chão. Reynolds pensa que talvez ele ainda seja de ressaca, já que está vendo um monstro no meio da propriedade. Uma horda de monstros surge e todos tentam desviar. Reynolds pergunta para o pai o que diabos ela é, enquanto Yvonne diz que caminhou bastante pelo lugar
só para plantar aqueles monstros e eles cresceram muito bem. Agora eles podem ir e matar todos. O Duque grita para os guardas matarem os monstros e capturarem, ou melhor, matarem aquela criatura maligna. Reynolds, sacando sua arma, pergunta que merda é aquela. O Duque manda o Fennel reportar isso ao palácio. Eles devem evacuar as pessoas de dentro da mansão também. Reynolds grita pro Derek proteger o pai. Mas Derek está tão atordoado que não consegue mover um músculo. Ele se lembra da sua irmãzinha pedindo para ele segurar sua mão. Então estica sua mão como se quisesse alcançá-la. Mas as garras de um louva-a-Deus estão vindo em sua direção. Nesse momento, palavras na língua antiga são proferidas, e um espelho tão familiar é acionado, gerando uma enorme explosão, que derruba a criatura. Todos estão atordoados, e Penélope está ofegante, mas ao menos ela matou. Há alguns minutos atrás, em uma carruagem para o ducado, Calisto perguntou se ela realmente precisava ir. Penélope disse que já explicou por que ela precisa voltar. Então Calisto explicou que o que ele quis dizer é se tinha algum motivo para eles irem com tanta pressa. Ainda mais considerando que ela ficou de cama por 4 dias porque usou magia. Penélope diz que não foi tão ruim e manda ele parar de exagerar. Ela já está constrangida por ele ter dito aos cavaleiros para não respirarem perto dela porque ela poderia ser levada pelo vento. Irritado, Calisto pergunta se ela está preocupada com outro cara na frente dele. Mas Penélope responde que nem um pouco. Eles não têm muito tempo. Pegaram um fragmento, mas Penélope não consegue adivinhar o que a Yvonne pode fazer. Como o sistema disse, o efeito colateral por usar magia antiga foi grande. Ela não pode nem se manter de pé, já que não havia nenhum resquício de energia nela e a visão dela ficou turva. Deve ser porque a Penélope herdou uma pequena fração da linhagem dos magos antigos. Ela se sente bem melhor agora, pois consegue um elixir de recuperação de estamina do mago do palácio. Mas quantas vezes ela precisa da magia para matar o boss final desse jogo maluco? Ela espera que tudo acabe antes que o efeito do elixir termine. Penélope pergunta para o Calisto se está tudo bem ele segui-la desse jeito, já que ele está no meio de uma guerra. Calisto indaga se essa insignificante questão é o problema agora, pois quem vai cuidar dela se ela desmaiar de novo? Penélope alega saindo para casa, mas Calisto quer saber o que aqueles desgraçados do ducado fizeram por ela. Ele não vai deixar ela ir sozinha. Eles então são informados de que chegaram do Cadecarte, e o Calisto manda dizer a eles que o príncipe herdeiro foi fazer uma visita. A filha biológica do Duque foi sequestrada, e a adotiva fugiu de casa. Esse será um retorno glorioso. Penélope ia dizer alguma coisa, mas alguém interrompe, pedindo para o príncipe lá fora por um momento, pois algo parece errado. Não tem nenhum guarda no portão e está bem silencioso lá dentro também. Penélope pergunta se eles deveriam ir para outro lugar. O portão de trás fica no jardim. Nesse momento, o som de um monstro foi ouvido e estava vindo do outro lado do ducado. Calisto empurra Penélope, que pergunta o que ele está fazendo. Ele diz para eles entrarem na carruagem e irem para o palácio. Mas Penélope diz que a Yvonne finalmente mostrou sua verdadeira face, então eles têm que ir. Calisto diz sentir que tem mais que um monstro, então se eles forem agora, ela vai usar aquela maldita magia de novo. Ela não deve se preocupar se eles vão virar comida de monstro. A vida deles não vale nada comparada com a dela. Penélope diz que não era isso que ela ia fazer. Ele diz que protegeria ela se ela desmaiasse de novo. Ele está falando sério? Ela também está com medo. Ela estava apavorada, então correu e deixou tudo para trás. Mas ele foi e a encontrou. Ela teve um sonho quando desmaiou no pântano. Ela estava ouvindo sobre a infância do Calisto na caverna durante a competição de caça. Assim como o sonho dela era se tornar uma arqueóloga, ela tem certeza que ele sonhou em se tornar um grande imperador. E mesmo assim, ele sempre falou sobre destruição e guerra. Penélope sabe o quanto ele vai brilhar no futuro.
Talvez seja egoísmo da parte dela pensar assim, mas ela quer que ele seja o imperador perfeito e que tenha uma vida feliz em um mundo onde Layla não seja uma ameaça. Ele disse que deixaria fazer o que quisesse e que ficaria ao lado dela. Então, ela sabe que ele vai protegê-la. Por isso, ela está tentando ter coragem. Ela não tem nenhuma intenção grandiosa de salvar o ducado. Khaleesi dá um abraço apertado nela e diz apenas que está com medo que ela nunca mais abra os olhos quando eles fecharem. Ele sabe que ela está exausta, mas ele ainda não contou as respirações dela, nem verificou a boca dela várias vezes. Assim como na cerimônia de maioridade, ele está preocupado que vai escorrer sangue de algum lugar e ela vai acabar entre a vida e a morte de novo. Penélope então entende por que ele estava agindo de forma exagerada. Ela então o tranquiliza, dizendo que dessa vez não vai usar tanta magia. Khaleesi pergunta como ela vai fazer isso se nem consegue controlar a magia direito. Penélope diz ter o elixir que o mago deu, então ela não vai desmaiar tão facilmente. Khaleesi beija a cabeça dela e diz que é um grande problema ele já ser tão fraco quando se trata dela. Assim, ele concorda deles irem. No presente, Penélope está pensando em como ela odeia moluscos. Um polvo enorme não era o suficiente. Agora é um louva-a-Deus com o corpo de uma minhoca. Não tem como estar tão na cara que é um monstro. O nariz dela começa a sangrar, e Khaleesi diz que falou para ela ter cuidado, mas ela não escuta ele. Penélope alega que ele já sabia que ela não consegue controlar aquilo, e isso é só um sangramento nasal. Khaleesi manda ela inclinar a cabeça para baixo e segurar o lenço direito. Tão fofa a forma como ele cuida dela. Penélope diz estar bem, e Khaleesi suspira. Ele concordou em fazer o que ela queria, então ela não precisa dar desculpas, embora isso ainda o atormente. Penélope parece estar comovida quando alguém a chama. É o Duque, querendo saber por que ela está ali e que magia foi aquela. Penélope se lembra do pai dizendo que se ela quisesse, ele iria tomar medidas para que ela pudesse sair do ducado. Então, ela deveria ir e não se esforçar demais. Penélope fica sem saber o que dizer, e Khaleesi comenta que parece que o Duque não consegue vê-lo, fazendo o Duque enfim notá-lo. Surpreso, ele pergunta se o Callisto não estava na guerra com os rebeldes do norte. Callisto alega que não é sangue frio como algumas pessoas que não ligam se a Penélope fugiu de casa ou não. Penélope diz que não foi isso que aconteceu e pede para ele ter cuidado com o que diz. Depois ela explica que as coisas levaram a outras e agora ela consegue usar magia. Ela ainda se desculpa pela bagunça que fez, mas é porque isso não é algo que ela consiga controlar. Mas ela está feliz que não chegou tarde demais. Ele descobriu que a Yvonne era após escutar o aviso da Penélope para olhar a xícara de chá. Penélope pensou que o Duque estaria sendo manipulado na próxima vez que ela o visse, mas ela está feliz que ele esteja bem. O Duque diz também estar feliz que ela esteja salvo. Ele acha que foi bom ela não estar ali hoje e a agradece por ela voltar a salvo, o que deixa ela toda emocionada. Reynold diz ainda estar de ressaca, mas pergunta se é realmente ela. Ele não entende porque teve uma alucinação dela usando um graveto estranho para destruir um monstro. Alguém briga com Reynold por ele estar segurando uma espada, e Penélope pensa estar feliz que ele esteja bem também. Mas então alguém diz que agora não é hora para ficar de papo, e vemos a Yvonne segurando o Derek. Derek ainda está hipnotizado, ouvindo a Yvonne falar que não o odeia, que sentiu a falta dele mesmo quando perdeu a memória, e pedindo para ele segurar a mão dela. Assim ele diz que está ali para ela, e que veio para segurar a mão dela. Yvonne diz que pensou que a Penélope tinha ficado com medo e correu, mas ela voltou. Confuso, Derek se pergunta se a Penélope está ali. Penélope pergunta se a Yvonne ainda não tomou juízo, mesmo depois da empregada Penélope bater na Yvonne. Se a Yvonne fosse ela, estaria tão envergonhada que se renderia. A manipulação da Yvonne não funciona nela agora.
Ivone diz que pode até não funcionar na Penélope, mas funciona nos outros ao redor. Derek vê os soldados mortos, o monstro caído, e pergunta o que é aquilo. Mas Ivone agarra ele pelo queixo e manda a Penélope olhar. A família que ela queria tanto que amasse está bem na palma da mão da Ivone. Ivone não pôde mostrar ela devorando todos um por um para Penélope, já que ela morreu primeiro no passado. Ivone vai começar com o irmão mais velho. Se a Penélope não gosta disso, então deveria dar o fragmento do espelho que roubou. Mas Penélope apenas manda ela matar ele então. Ela não dá a mínima se ele morre ou não. Ivone diz que ele é um refém inútil então, e invoca os tentáculos novamente, pois então ela vai ter que pegar a força. Com outro monstro saindo dos cadáveres, Callisto se pergunta se ela não se cansa disso. Enquanto isso, Penélope está completamente assustada, pois são vermes peludos enormes. Isso é tão nojento que ela quer apenas fatiá-los. Callisto pede para ela usar a magia com moderação. Enquanto isso, Derek observa o jardim destruído. Aquele jardim era o que a mãe cuidava antes de morrer, e ele diz para Ivone que ela deveria valorizá-lo. Ele se lembra de uma vez que a Ivone chegou toda chorosa porque uma flor morreu. Ele tentou tranquilizá-la, dizendo que as flores costumam murchar e morrer. Mas isso não ajudou a acalmar a Ivone, que em prantos diz que a mãe plantou elas e ela prometeu para o Derek que iria cuidar das flores. E é nesse momento que ele percebe que aquela Ivone não é a irmãzinha dele e pergunta quem diabos ela é. Ivone diz que é ela, a irmã biológica que ele perdeu no festival. Mas Derek manda ela parar de besteira, pois aquela criança não ficaria bem se arruinasse o jardim. E tem os monstros. Algo tão maligno como ela não pode ser a Ivone. Ivone diz que sabe que não seria fácil manter a manipulação sem o fragmento. Então ela revela a verdade. A irmã dele morreu há muito tempo e ela tomou o corpo dela. Derek não quer acreditar nisso, mas Ivone continua a provocar, dizendo que, como se não fosse bastante, o irmão da verdadeira Ivone, que ela tanto confiava ter soltado a mão dela e deixado ela morrer, ele se apaixonou pela bastarda que tomou o lugar dela. Derek pergunta do que ela está falando. Ivone pergunta se a Penélope sabe dos sentimentos impuros dele. É por isso que ela deixou ele para morrer? Por isso ela o despreza e o acha nojento? Derek manda ela parar, mas ela continua jogando veneno. Ela pergunta quem o aceitaria. Ele levou a irmã biológica para a cerimônia de maioridade da Penélope e ainda fez ela beber veneno. Mas, na verdade, tem sentimentos suprimidos. Derek continua mandando ela parar desesperado. Mas Ivone ri zombeteiramente, achando tudo isso muito lamentável. Penélope não sabe se ele fica com raiva ou nervoso sempre que a vê. Mas é porque ele a ama. Sem aguentar mais isso, Derek saca a espada, enquanto grita que é para ficar quieta, e a atinge bem no estômago.